Olá, ser iluminado e amado, tudo bem com você? Você já ouviu aquela frase: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Já viu essa frase? Já é antiga, né? De um contos de fada aí. Pois hoje eu vou falar desse objeto, que segundo o livro Drácula, ele fala, né? É objeto do ego do ser humano, que nós humanos utilizamos para comparar com o outro, de ficar mais belo ou se achar mais feio aí que o outro. Para os magos, ele é utilizado como um portal aí para o mundo desconhecido. E muitos acreditam que a energia do dono desse objeto fica aprisionado nele até depois da morte. Mas no final desse vídeo eu vou mostrar uma técnica para o seu interior, para você recuperar a autoestima, para fazer acreditar mais em você e também ficar mais confortável com a sua própria presença, né? Utilizando esse objeto. Eu tô falando, lógico, é do espelho. Mas antes disso, se inscreve no canal, curte aí todos os vídeos para ajudar o canal a crescer. Então, acredita-se que a verdadeira Branca de Neve tenha sido a Baronesa de Baviera, o maior estado alemão do século XVIII. O pai dessa baronesa teria se casado novamente no ano de 1743 e a madrasta da Branca de Neve tinha uma preferência por seus filhos de um relacionamento anterior. Do novo marido, ela ganhou um espelho de presente. Esse objeto era conhecido como espelho falante. Dizia que os espelhos produzidos aí no vilarejo de Lohr, hoje na Alemanha, tinham tamanha qualidade que sempre diziam a verdade. Daí o nome. Na lenda, o espelho falante diz à madrasta que há sim alguém mais bela que ela, Branca de Neve. O tal espelho não só existe de verdade, como também pode ser visto até hoje no museu aí no Castelo de Lohr. É o objeto utilizado aí para refletir a sua imagem. Mas por que tanto misticismo por trás deles? 7 anos de azar, tem várias lendas. Porém, o espelho é considerado sim um portal para outra dimensão. Inclusive, tem culturas que fazem rituais com espelhos. E principalmente muitos magos, bruxas, utilizam para magia, para ver aí o futuro. E assim dizem que tudo se reflete, se multiplica. Por exemplo, aí num Feng Shui, jamais pode ter uma pessoa dormindo e refletindo no espelho, porque atrapalha o sono, a concentração de energia é muito alta e ocasiona alguns bloqueios de prosperidade. Mas no lugar certo, eles podem gerar muita prosperidade, como é o caso no fogão. Para você colocar aí refletindo a chama, a prosperidade do lar aumenta, além de ampliar salas, né? E em cima das portas ele repele as energias negativas. No quarto mesmo ele não é indicado, porque atrapalha o sono. Tem uma história de espiritualidade que eu quero aí compartilhar com vocês, né? Eu tenho uma amiga que ela adquiriu uma casa num leilão. Era uma casa de madeira muito antiga e os donos eles morreram. Com a falta de pagamento de impostos, me parece que essa casa foi para leilão, com todos os móveis dentro. Então a minha amiga viu a oportunidade, porque o terreno era gigante, numa boa localidade. Só que daí ela teria que morar aí nessa casa, né? Até conseguir o dinheiro para fazer uma casa melhor. Então eles entraram na casa, limparam tudo, e na casa tinha uns espelhos muito grandes. E os móveis, tudo ficaram lá, muito antigos, faziam 10 anos que os donos tinham falecido. Mas eles entraram na casa e começaram a brigar muito. Ela e o esposo sempre se deram muito bem, mas eles não conseguiam dormir, era muito ruim. A casa tinha muito vazamento também, né? Então eles falaram, vamos fazer um churrasco. Daí a gente foi no churrasco e eu fui no banheiro da casa dela. E o espelho, ele refletia a cozinha. Quando eu olhei no espelho, eu vi uma mulher. Meu Deus, eu me arrepiei, assim, não era ela, né? Me arrepiei, meu corpo inteiro, mas eu olhei de novo e não vi nada. Aí ela falou pra mim também, que diversas vezes ao olhar o espelho da sala, parecia que alguém entrava com cebolinha assim na mão, né?
E aí ela tava ficando já louca com aquilo. Aí eu fiz um curso de Feng Shui, falei pra ela, né, que lá eles falaram que os espelhos são portais, e uma moça até tinha uma história parecida. Então ela decidiu vender aí os objetos, né, da casa, vendeu tudo e principalmente o espelho. Eles fizeram de tudo, lavaram a casa com sal grosso e até chamaram um padre para benzer. Aí tudo começou a melhorar e voltou ao normal. Então os espelhos, eles são objetos que nós não vivemos sem, né? Principalmente nós mulheres. Mas não devemos ter espelhos, por exemplo, de pessoas falecidas, espelhos quebrados, espelhos manchados, espelhos refletindo enquanto dorme. Estudos ou crendices, né? Você é que decide. Então agora eu vou explicar para vocês a técnica do espelho, que vai deixar aí você assim mais harmonizado e mais feliz na tua própria companhia. Então agora nesse momento eu vou explicar para vocês a técnica do espelho, para você entrar aí em contato com o seu eu interior, né? Então primeiro de tudo você tem que ter um espelho de corpo inteiro, que você enxergue mesmo o teu corpo, para tua alma enxergar aí teu corpo. E aí, se você tiver alguma dúvida na tua vida, alguma coisa nesse sentido, a primeira coisa do espelho você vai fazer a seguinte técnica. Vai fazer de conta que você está entrando aí dentro do espelho. E aí quando você vai entrar dentro do espelho, você já faz as perguntas, né? O que eu quero realmente? O que você está sentindo? Quando você tem dúvidas daquilo, né? Você não sabe que caminho seguir. Então as respostas elas vão ir ao longo dos dias vindo até você, né? O segundo tópico aí é quando você quer alguma coisa, mas o teu subconsciente não entende. Então você vai fazer o seguinte, você vai contar para você mesmo o que você quer. Ah, eu quero essa casa dos sonhos. Ah, eu quero aquele carro. Ah, eu quero um relacionamento saudável. Então contar para o teu subconsciente para que ele entenda aquilo que você quer, né? E o terceiro é quando você tá com a tua autoestima aí muito baixa, né? Quando você tá se achando feio, feia. Por quê? Porque a vida inteira a sociedade, né? As pessoas a qual você tava né? O teu círculo, e as pessoas sempre falam assim, ah, você tá gordo, ah, o teu nariz é feio. E isso você vai na frente do espelho e se compara às outras pessoas e fala mesmo, né? Ah, você é feio, ah, tua boca é feia, ah, e tal. E começa a ver o que você tem de negativo. Então, nesse momento, você vai observar aquilo que você tem de positivo, né? E falar, você é capaz, você consegue vencer os desafios. Nossa, como você é bonito, como você é bonita. E começar a falar nesse sentido. Mas assim, primeiro usa o eu também, que é importante. Então, eu sou bonito, eu sou bonita, né? Eu vou conquistar grandes coisas na minha vida. E começar a falar nesse sentido, coisas positivas. Então, toda vez que você se encontrar de frente a um espelho, falar coisas positivas para você mesmo, afirmar coisas positivas. Essa técnica, ela me ajudou muito na minha vida, porque eu tinha autoestima meio baixa, né? Então aí, a partir do momento que eu comecei a fazer essa técnica, ela melhorou muito, porque tirou lá aquelas crenças das pessoas que falavam, né, mal e coisas ruins para coisas boas. Então, aumentou a minha autoconfiança, né? E as coisas que eu consegui aí vencer ao longo do caminho. Então eu espero que essa técnica ela ajude também você a ir conquistar novas coisas na sua vida. Pratique e você verá. Um grande beijo no seu coração.